paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Gente, eu me sinto sempre tão honrada estar aqui com vocês nem sabem, de fato. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasada, porque minha sobrinha está pela primeira vez, ministrando lá na sede. Aí eu fui lá olhar um pouquinho o começo da ministração, eu mandei a mensagem para a Clarice. Clarice, avisa a pastora que eu vou chegar um pouquinho atrasada, porque eu preciso ver esse momento, registrar esse momento. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Não poderia jamais recusar um convite. Primeiro, por ser um convite de vocês, de vocês, Igreja do Catolé. Segundamente, porque nós vamos falar de um tema muito pertinente, e que eu amo demais, e que tem tudo a ver com a nossa palavra de hoje, Queria que por um instante você fechasse seus olhos, você pedisse que o Senhor estivesse falando ao seu coração, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que não sejam as minhas palavras, que não sejam a minha argumentação, a minha arguição aqui, mas que seja o Espírito Santo de Deus que possa ir onde eu não posso, que possa fazer aí dentro o que eu não posso, que vá te convencendo, que vá te instruindo, te ensinando, que vá tratando de você nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós te damos livre acesso mais uma vez nesse lugar. Te dizemos, ó Deus, mora aqui, Senhor, em nós. Fique à vontade nessa noite, faz como o Senhor quer. Deus, nós colocamos cativos a Ti toda a mente, todo o coração nessa noite. E eu oro para que ninguém saia desse lugar da mesma forma que chegou, mas que venhamos ser tocados, impactados. E aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, nos seus lares. Que assim também seja, Senhor Deus e Pai, e onde quer ou quando quer que essa palavra seja ouvida. Que possa tocar corações, que possa transformar vidas. É assim que nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para variar, está vindo um turbilhão de coisas na minha mente a respeito dessa palavra. Gente, eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas todas as vezes que eu leio o nome da nossa série, dessa série que nós estamos agora, algo dentro de mim acontece. E essa última frasezinha que passou aqui, por que ainda estamos aqui? Não sei o que é que vem na mente de vocês. Todos nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar, amém? Não sabemos isso? Sim ou não, gente? Ansiamos por isso, Porque eu durmo e acordo pensando nisso. Durmo e acordo ansiando pelo dia que ele voltará, E ainda ontem, sexta, eu conversava com minha colega de trabalho e eu dizia a ela, o meu temor é que a única coisa que eu tenho medo é que Jesus volte e eu não esteja pronta. Aí ela disse, mas tu tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, não, mas eu quero estar, Eu quero estar, porque o nosso estar pronto é todos os dias. Mas aí eu fico pensando, por que eu ainda estou aqui? Vai fazer 27 anos que eu disse sim para Jesus. 27 anos, por que eu ainda estou aqui? Quantos de vocês já sabem por que está aqui? Ou, não é só porque está aqui, é porque está aqui ainda. Esse ainda sempre tem, uma conotaçãozinha de que tem algo a mais. Quantos sabem por quê? Porque separado, pergunta. Por que ainda está aqui? Sabem? Vocês sabem? Mila está com... Não sabe se diz que sim ou se diz que não, Mila? Sabe, Mila? Quantos sabem? Levanta a mão se você sabe por que você está aqui. Tem gente que está... Tem gente que está quase, Gente, essa pergunta é muito difícil. Mas é dela que resulta todo o contexto.
Tudo que nós vamos ser, para que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, para que nós estamos... Se eu não souber, se você não souber a razão de ser de você estar aqui, toda a sua história será perdida. Sabe por que Jesus Cristo passou apenas 3 anos em ministério? Porque ele sabia exatamente para que ele estava aqui. Sabe por que Candice vai fazer 27 anos? Diz sim. Porque talvez nesses 27 anos, Candice ainda não tenha feito tudo que deveria ter feito. Por isso que ela ainda está aqui. O vídeo que nós acabamos de assistir fala de algumas pessoas, nenhuma nem duas, mas algumas pessoas que por saberem o motivo de estarem aqui, conseguiram fazer a diferença na época delas e na geração delas. Deixa eu repetir. Nós vimos a imagem de algumas pessoas, de presidentes, né? De pessoas que fizeram a diferença. Se você for olhar toda a história, desde Gênesis, né? Até os nossos dias, século 21, todas as pessoas que sabiam o propósito de estarem aqui fizeram a diferença. E estão fazendo a diferença. Porque simplesmente conseguiram identificar o motivo delas estarem aqui. Eu louvo a Deus hoje, mais do que nunca, pela profissão que hoje eu tenho a oportunidade de exercer. Porque todos os dias que eu entro e saio da sala, né, das consultas, das sessões, Deus gera mais convicção ainda no meu coração do chamado e do ministério que Ele tem para a minha vida. Hoje, mais do que nunca, não sei se está perto, né? 27, já que chega, né? Não sei se... Mas hoje, mais do que nunca, eu sei o porquê estou aqui. Agora, porque junto com o acento, que é a resposta, o motivo. Ainda mais dou, mal deixa, né? O Enem já passou, mas vai que fica. Enfim, por que você está aqui? Talvez você acorde seus dias, talvez você vá dormir nas suas noites, ou as noites em claro, e passe os seus dias vagando, porque justamente você ainda não sabe por que está aqui. Nós vamos falar hoje sobre leis, nós vamos dar continuidade, né? A nossa fala hoje trazendo um princípio e uma lei, né? E eu fui olhar o que era lei, o que era princípio, os conceitos se mesclam, né? Lei vem como regra, norma, obrigação imposta, princípio vem como início, começo de uma ação, de um processo. É de onde decorre todo o restante. Então, se eu cumpro com leis e princípios, né, facilita a minha estadia aqui e a forma como eu vou conduzir, como eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida aqui nessa terra. Todos aqueles que ainda não descobriram o propósito de estar aqui, o motivo de sua existência, não vive, sobrevive. As pessoas que ainda não sabem por que estão aqui, não estão vivendo. Elas estão sobrevivendo. E muitas vezes, lamentavelmente, em condições subhumanas. Não em condições subhumanas financeiramente, porque muitos estão em casas riquíssimas, em palácios, com muitos carros, piscina, muito dinheiro no banco, mas emocionalmente devastados, porque não sabem por que estão aqui. E aí eu queria que vocês abrissem suas Bíblias comigo, lá em Gálatas. Nós vamos ler 2 versículos, 2 textinhos, aliás. E o primeiro se encontra em Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5:14.
Gálatas 5,14, assim, toda a lei se resume em um só mandamento. Preste atenção, gente. Nós estamos falando em propósito, nós estamos falando em princípios, nós estamos falando em lei, nós estamos falando o porquê de nós estarmos aqui, nós estamos contextualizando que existem pessoas que fizeram a diferença na sua geração porque sabiam por que estavam aqui. E aí a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: toda a lei se resume num só mandamento. Preste atenção. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Vamos abrir comigo lá em Mateus. Volta um pouquinho. Lá nos Evangelhos, Mateus 22. A partir do versículo 37. Mateus 22, a partir do 37. Mateus 22, a partir do 37, diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Mas, Candice, você leu lá em Gálatas, dizendo que a lei toda se resume em eu amar o meu próximo como a mim mesmo. E agora você lê um versículo a mais, e desse versículo a mais diz que depende todos os mandamentos e a lei e os profetas. É como se uma coisa completasse a outra. Nenhuma está deficitária, mas elas se completam. Não é que em Gálatas esteja faltando o que está em Mateus, nem que Mateus esteja excedendo o que está em Gálatas. Não, uma coisa não está anulando a outra, uma coisa está complementando a outra. E aí a palavra de Deus diz que nós temos dois grandes mandamentos: amar ao Senhor nosso Deus, todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. E o segundo, semelhante a esse, nem maior nem menor, é amar ao meu próximo como a mim mesmo. Sabe um tripé? Sabe um tripé? Se eu tirar um desses pés, vai se sustentar? Se eu tirar o pé de lá, se sustenta? Se eu tirar o pé de cá, se sustenta? E o de cá? Se eu deixar só esses dois assim, não fica não? Vamos fazer o teste? Por quê? Por que eu não posso tirar um dos pés? Por quê? Porque cai. Não é? Isso tem tudo a ver com leis, com princípios, com propósito, com mandamento, com o que eu tenho para fazer nessa terra. Isso tem tudo a ver, está tudo interligado. E aí, ontem, enquanto eu preparava a palavra, eu já tinha recebido, né? Mas a gente tem uma hora que a gente senta para, de fato, receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. E eu me sentei assim. Gente, eu fico maravilhada com as coisas de Deus. Eu fico maravilhada. Eu queria tentar passar para vocês que me escutam em casa, para vocês que estão aqui, a dimensão daquilo que Deus é. Quando eu estava sentada preparando, eu disse: meu Deus, é um tripé. Eu tenho que amar a Deus, eu tenho que me amar, para que eu consiga amar o meu próximo. Se eu amo só a Deus e a mim, vai faltar. Se eu amo a mim e ao meu próximo, vai faltar. Se eu amo a Deus e ao meu próximo, mas não me amo, vai faltar. Tudo está interligado e em torno do amor. Aí eu lembrei da ciência psicológica, a área que eu atuo hoje, que é a área da psicanálise. E na psicanálise a gente aprende que toda demanda é uma demanda de amor. Quase que eu tinha um negócio.
Quando eu vi isso, eu disse, Deus, tu és perfeito, não que ele nunca fosse, nem nunca que ele não tivesse revelado a mim dessa forma. Mas quando eu vejo a ciência casando com a fé, eu digo, caramba, só Deus mesmo. A psicologia diz que toda demanda é uma demanda de amor. Que todo ser humano demanda amar e ser amado. É o que a palavra de Deus está mandando a gente fazer. Amar e ser amado. E a ciência diz a mesma coisa. Que todo ser humano demanda amor e ser amado. Aí, lógico, né? Eu botei até nos meus stories. Vocês saem na frente. Abrindo espaço, né, para a gente estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem, mas também um pouquinho do que a ciência tem. Nós estamos num mês dedicado, né, agora, lógico, terminando, amanhã já o mês do Janeiro Branco, né, um mês reservado para reflexões em torno da saúde mental. Tendo em vista que é o começo do ano, como é, Clarice, o nome? Isso. Começo do ano, cabeça do ano, né? E aí a gente entra justamente começando o ano na intenção de buscarmos saúde mental, porque mente sã, corpo são, né? Se a nossa mente está bem, todo o resto está bem. Se a nossa mente está alinhada com os princípios da palavra de Deus, todo o propósito será cumprido. Preste atenção no que eu estou te falando. Se a nossa mente estiver bem, estiver saudável, todo o propósito de Deus para as nossas vidas será cumprido. Não tem como eu ter uma mente saudável sem essa parte do Senhor, sem a parte do Senhor, sem um complemento do Senhor. E não tem como eu andar com o Senhor com uma mente doente. Eu louvo a Deus pelo Evangelho. Eu louvo a Deus pela transformação que o Evangelho causa nas vidas. Eu louvo a Deus pelo que Ele fez comigo, por quem eu era, por quem eu sou hoje. A Candice de 27 anos atrás, a Candice de 10 anos atrás, a Candice de 5 anos atrás não é mais a mesma. Porque eu tenho a oportunidade de todos os dias ser sarada, ser trabalhada pelo Senhor, mas também por ter a oportunidade de buscar a saúde mental. Então, o janeiro é um mês que a gente para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente discutir essa temática, para que todo o restante do ano, né? Lógico que de janeiro a janeiro, saúde mental de janeiro a janeiro, mas para que todo o ano a gente se policie em relação a isso. A gente se policia em saber e buscar aquilo que Deus tem para nós, mas também para oferecer o nosso melhor para Deus. O nosso melhor para Deus. E a gente só consegue isso se de fato nós nos debruçarmos, né, por aquilo que de fato Deus concede a gente aqui na terra, né, pela graça que nós temos de termos pessoas capacitadas e usadas por Deus para atuar em determinadas áreas. E aí eu queria conversar com vocês sobre algumas perguntinhas que Deus trouxe ao meu coração. A primeira coisa que nós precisamos prestar atenção nesses textos que nós lemos é que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Amém? Mas quantos aqui se sentem amados por Deus? Não, assim, no dia a dia, na real, quando o mundo está desabando, né? Porque dizer que eu sou amada a Deus, com tudo indo bem, né? Com minha sobrinha cantando no altar, com minha família convertida, servindo a Deus. Tá? Muito fácil. Deus me... não. Sim, mas na hora do vamos ver, quantos que de nós realmente nos sentimos amados por Deus? Como que você o enxerga? Tem gente. Como que você o enxerga? Aqui, era lá, agora aqui. Como que você o enxerga? Sabe por quê? Eu me lembro muito, muito forte isso na minha vida. Durante 5 anos, aproximadamente, de evangelho,
Eu não me sentia amada por Deus, mas eu achava que eu me sentia. Eu ia para a igreja todos os dias e fazia tudo que vocês pudessem imaginar. Eu acho que eu já contei alguma coisa aqui sobre isso. E eu achava que por mais que eu fizesse as coisas para Deus, mais Ele ia me amar. Foi ilusão, né? Porque o amor de Deus é incondicional. Tanto faz eu fazer como não que Ele me ama. Hoje eu sei disso. Mas até eu descobrir isso foi um longo processo. Até eu descobrir que Deus realmente me amava, foi um processo muito doloroso até. E a forma como eu o enxergava determinava essa condição de eu não me perceber amada por Deus. Que era a questão que eu transferia para Deus a figura que eu tinha do meu pai. E olhe que meu pai é um pai, viu? Quem conhece meu pai sabe que ele é um pai. E mesmo assim, eu tinha dificuldades de entender o amor de Deus por mim. Até que depois de um longo processo, né, de dor mesmo, né, a gente foi se transformando, Deus foi nos moldando e as coisas foram mudando. E eu consegui enxergar e entender o amor de Deus por mim. E aí, em relação ao meu amor para com Ele, houve um ajuste. Porque eu achava que também o amava, mas não era da forma que deveria ser. Outra perguntinha. Você se ama? Se ama? É o quê? Vocês se amam? Vocês se amam a ponto de... Completem aí a frasezinha. Quanto que vocês se amam? Quem se ama, se cuida. Quem se ama, se cuida. Mas não só fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, mente. Quem se ama, se cuida. E se cuida em todas as esferas. Ama o próximo. Você ama seu próximo? A parábola do samaritano diz, né? Quem é o próximo? Quem foi o mais próximo desse? Aquele que louvava, que cantava, que dançava na igreja? Ou aquele que ia para o mundo salvar o perdido? Há alguns minutos antes de eu vir para cá, eram as 6 e pouco da noite, eu estava em casa conversando com uma grande amiga minha, que Deus fez um milagre entre nós. Em outra oportunidade, se eu lembrar, eu até conto aqui. Um milagre que Deus fez em nossas vidas. E ela dizia assim, Candice, se eu puder, eu gosto tanto de praia. Ela perguntando se eu tinha tido férias, né? Eu disse, eu tive a primeira semana de férias. Ela disse, se eu pudesse, eu gosto tanto de praia que se eu pudesse, eu morava numa ilha deserta. Aí eu também já pensei nisso. Se eu não tivesse que pregar o evangelho, eu também moraria numa ilha deserta. Foi a resposta que me veio e que eu dei a ela. Se eu não tivesse uma missão, eu moraria numa ilha deserta. Mas o meu chamado e a minha missão é maior do que o desejo do meu coração de morar numa ilha deserta. Você ama seu próximo? Você ama seu próximo até ele pisar no seu pé, no seu calo, nas suas feridas? Você ama seu próximo a ponto de você abrir mão do seu horário de descanso para dar atenção a ele? Você ama seu próximo a ponto de abrir mão daquilo que você tem de melhor por amor a ele? Você ama seu próximo, são todos que estão aí, como eu passei agora ali no mercado público, e tinham 2 pessoas sentadas ao léu, ao vento, fumando, e você passa e aquilo não lhe incomoda, você ama seu próximo. Quando você passa lá nos Correios e tem gente dormindo debaixo de um papelão, ou na rua Manuel Rodrigues, quando vira à noite e você passa na segunda-feira de manhã e você vê que tem gente lá no colchão, dormindo, cheio de pano, no meio da rua, você ama seu próximo? Só que a palavra de Deus diz que nós não devemos só amar o nosso próximo. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como nós mesmos.
E aí o que é que eu faço? O que é que eu penso a respeito disso? Como, Senhor Deus, eu vou cuidar do perdido que está lá fora se eu não estou cuidando de mim? Como que eu vou suprir a necessidade alimentar, financeira, emocional, física do meu próximo se eu não estou fazendo isso comigo? Quantas pessoas eu recebo no meu consultório se sentindo extremamente egoístas, culpadas, porque estão fazendo algo de bom para elas. Porque foi introjetado na mente de muita gente que era egoísta se cuidar, que era egoísta fazer por si primeiro. A palavra de Deus está dizendo: ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar, como que eu vou amar o meu próximo? E que dimensão é essa de amor ao meu próximo se eu não consigo fazer isso por mim? Só que aí o risco que a gente corre é de cair numa geração que não é altruísta, mas que de fato é egoísta. Que só pensa em si, que só pensa no ter, no acumular. Né? Nós vivemos uma geração, lamentavelmente, corrompida nos valores, nos princípios, nas leis. Hoje nós vivemos uma geração adoecida emocionalmente porque vive constantemente em busca do ter. Quanto mais tem, mais quer. O meu celular eu ganhei. É é 6S, né? Que o povo diz. Acho que é 6S. Eu ganhei, já faz um tempão. Minha irmã vive me crucificando, porque isso aqui é um objeto de trabalho para mim. Eu trabalho com o celular, né? Então, minha irmã Candice investe, é um objeto de trabalho, investe, é um objeto de trabalho. Na minha cabeça só vem uma coisa: meu Deus, o dinheiro que eu der é isso aqui. Para trocar meu celular, eu posso fazer muita coisa. Mas quantas pessoas hoje não se conformam com o guarda-roupa abarrotado de roupa? Aí olha, eles não têm uma roupa para ir para a igreja. Já passei dessa fase, mas eu sei que existe. Levanta as tampas da panela e diz: eu não gosto dessa comida, também a senhora só faz o que não presta. Eu já passei por essa fase, mas eu sei que ela existe. E fala da cama. Você não sabe o que eu vi hoje. Uma criatura tentou se matar porque em casa não tinha água. Gente, o que eu estou falando é muito sério. O que eu estou falando é muito sério. De tudo isso aqui que eu estou falando, depende toda a nossa história nessa terra. O Senhor Jesus Cristo nos chamou para fazermos a diferença. Temos feito a diferença? Por que ainda a gente está aqui? Por que nós ainda estamos aqui? Deus está dizendo assim a gente: preste atenção, você que me escuta nessa noite. Sabe a parábola da figueira? Que Jesus disse: eu vou dar uma palavra aqui que ela vai secar. Né? E aí o agricultor vem, o cara lá vem argumentar e diz: não, só mais esse ano, eu vou tratar dela, eu vou adubar ela. Se ano que vem o senhor voltar por aqui, ela não estiver boa, o senhor arranca. Sabe? Quando eu leio essa pergunta, por que nós ainda estamos aqui, é isso que Deus traz ao meu coração. Eu estou lhe dando mais uma chance. Eu estou lhe dando mais uma chance. Eu estou lhe dando mais uma chance de fazer a diferença. Eu estou lhe dando mais uma chance de amar o próximo, de me amar, de se amar, de fazer o melhor possível, de cumprir seu propósito, de cumprir seu mandamento. Eu estou lhe dando mais uma chance. Eu não acredito que nada que acontece nas nossas vidas seja por um acaso. Não é um acaso essa temática, não é um acaso janeiro branco, não é um acaso eu estar aqui, não é um acaso você estar aqui me ouvindo, não é um acaso. Talvez o Senhor me trouxe aqui nessa noite justamente para te falar isso. Eu estou te dando mais uma chance. Não sei se ano que vem você vai ter a mesma chance. Não sei se até terminar esse ano essa chance vai permanecer. Mas eu estou te dando mais uma chance. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Se amem. Amem a vocês mesmos, cuide de si.
E ama o próximo como você tem se amado. Hoje nós estamos vivendo também uma geração carente, extremamente carente, demanda de amor. Todo mundo demanda amor, amar e ser amado. E o nosso papel enquanto igreja, fazendo jus ao nome que nós levamos, que nós vestimos, de sarar a nossa terra, é de sarar, não de adoecer. O nosso papel, o nosso lema é amar. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Ame a Deus, ame a si e ame o próximo. E assim faça a diferença na nossa geração, na sua geração, na minha geração ainda. Nós fomos chamados para sermos abundantes, para sermos saudáveis, para fazermos a diferença, para vivermos e experimentarmos o melhor dessa terra. Amém, meus amados? Feche seus olhos aí no seu lugar. Pai, nós queremos te louvar por essa palavra semeada em nossos corações. Sabemos, ó Deus e Pai, o Senhor tem nos capacitado a enxergarmos que sem o Senhor nós não somos nada. Também sem saúde mental nós não iremos muito longe. Por isso eu te clamo nessa noite, Senhor Deus e Pai, a minha oração nessa noite é que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, trabalhar em nossos corações, de forma, Deus e Pai, que contigo e em Ti nós possamos fazer a diferença onde quer que estejamos. Guarda as nossas vidas até o nosso encontro contigo, em nome do Senhor Jesus.